Oi, hoje eu vou falar um pouco sobre o processo de contração muscular. E para isso vamos começar com uma demonstração inicial. Quando você faz esse movimento com o seu braço, você está contraindo o seu bíceps. Mas agora, se você colocar a mão sobre ele e realizar esse movimento de esticar o braço, o que acontece é que você está estendendo o seu músculo, enquanto aqui ele parece ficar mais contraído. Mas a questão é, o que acontece com o bíceps e com os outros músculos do nosso corpo para eles conseguirem se encurtar dessa forma? E bom, antes eu preciso ressaltar uma coisa, nem todas as células do tecido muscular são iguais. Para que elas consigam exercer essa função de contração, essas células têm um formato alongado e, de acordo com a sua função, elas podem ser divididas em 3 tipos de tecido muscular, que são o tecido muscular esquelético, o liso e o cardíaco. O tecido muscular esquelético é o que forma a carne do corpo. Ele apresenta contrações rápidas e voluntárias e são eles que estão ligados aos nossos ossos e realizam os movimentos do corpo, tipo andar, pegar um objeto, enfim. O tecido muscular liso, ele já possui uma contração mais lenta e involuntária. Ele está presente, por exemplo, nos órgãos internos, como estômago, intestino, bexiga, vasos sanguíneos. E o tecido cardíaco, como o próprio nome já diz, é exclusivo do coração e funciona constantemente para bombear o sangue para o corpo. Vamos entender melhor como que é uma célula muscular por dentro. Dando um zoom para dentro dessa célula, a gente vê que cada uma das células que compõem os músculos contém unidades, que são chamadas de miofibrilas. E dando um zoom aqui nelas, aqui abaixo a gente vê as unidades funcionais dessas miofibrilas, que são sarcômeros. E dando um zoom nos sarcômeros, a gente pode ver do que eles são feitos. Então aqui em vermelho a gente tem representado os filamentos de miosina e os filamentos de actina. Mas o que é miosina e o que é actina? Elas são proteínas contráteis, ou seja, elas têm a capacidade de se contrair e elas estão distribuídas ali em forma de filamentos. A presença delas é o que garante, então, essa capacidade do músculo de se contrair e de se alongar. E aqui a gente pode ver como que o sarcômero se comporta, como que ele se alonga e contrai conforme o movimento do músculo. Agora que a gente viu esse movimento mais ou menos como que ele funciona, aqui nessa imagem estática, a miosina está representada em vermelho, como eu disse, e é importante ressaltar que além de ser uma proteína contrátil, a miosina também é uma enzima, e é justamente a sua ação enzimática que causa essa contração do músculo. Aliás, a contração do sarcômero que vai gerar a contração do músculo por inteiro, né? Bom, se a miosina, então, além de ser uma proteína, também é uma enzima, como que vai ser essa relação com a actina? Ela vai ser o seguinte: as cabeças da miosina, repare que ela tem essas pontinhas lá na sua estrutura, essas cabeças vão se anexar na actina, de forma que a actina caminhe em direção a essa linha central. E quando isso ocorre, a gente tem a contração do sarcômero, que por consequência vai contrair o músculo. Mas agora vamos ver como isso acontece a nível molecular. Bom, primeiramente o músculo recebe um estímulo nervoso que vai vir lá de um neurônio motor. E no momento em que esse estímulo chega nas células musculares, acontece uma mudança no potencial de membrana plasmática do músculo, que é chamada de sarcolema. E essa mudança vai fazer com que as proteínas de membrana presentes ali deixem os íons de cálcio entrar para dentro da célula. E agora, olhando lá para os sarcômeros que estão dentro dessa célula, esse pontinho roxo é um íon de cálcio que entrou anteriormente, como eu disse. E cada conjunto dessas 3 bolinhas azuis ali é um complexo de uma proteína chamada de troponina, que é uma proteína onde o cálcio vai se ligar. Aqui, em estrutura de hélice, temos a actina. Esse verde envolvendo ela é uma outra proteína chamada de tropomiosina. E essa cabeça vermelha é aquela cabeça da miosina que eu comentei anteriormente. E bom, acontece que a tropomiosina, que é essa proteína verde envolvendo a actina, cobre os sítios de ligação da miosina, ou seja, o lugar onde ela deveria se ligar na actina para poder realizar aquele movimento de puxar ela. E aí entra a importância do cálcio, porque quando os íons de cálcio chegam e se ligam à troponina, ele faz com que a tropomiosina gire. Olha ela girando aqui. E daí ela para de tampar esse sítio de ligação, que está representado aqui por esses pontinhos pretos. E daí a miosina fica livre para se ligar à actina.
Só que é importante ressaltar que para a miosina conseguir se ligar, ela primeiramente tem que ser ativada por uma molécula de ATP. Isso acontece da seguinte forma. Uma molécula de ATP se liga à cabeça de miosina e é hidrolisado. Mas o que isso significa? O ATP é formado pela junção de uma molécula de ADP com um fosfato. E quando falamos em hidrólise, significa que houve uma quebra. Portanto, a molécula de ATP, ao ser hidrolisada na cabeça de miosina, se desfaz, entre aspas. Ela se desfaz a ADP e fosfato inorgânico, certo? Agora, a energia liberada pela hidrólise desse ATP vai fazer com que a cabeça de miosina volte para aquela posição mais deitadinha. Então vamos lá. Agora que o ATP ativou essa cabeça de miosina, a gente pode ver os passos para aquele processo de contração acontecer. Primeiramente, a cabeça de miosina vai se ligar a um sítio de ligação na actina. Em seguida, um fosfato inorgânico vai sair. E quando ele sai, a ligação da cabeça de miosina com a actina vai se tornar mais forte. Depois, aquilo que tinha sobrado lá da molécula de ATP, que é o ADP, vai sair dessa cabeça de miosina, de forma que a energia que ficou ali faz ela empurrar a actina em direção ao centro do sarcômero. Em seguida, um novo ATP chega e separa a cabeça de miosina da actina, daquele sítio de ligação lá dela. E por fim, esse ATP é hidrolisado, ou seja, ele é quebrado novamente em ADP com fosfato inorgânico. Isso faz com que a cabeça volte para a posição deitada novamente. Então, vendo isso tudo em tempo real, o que acontece é isso aqui. Várias cabeças de miosina na presença de ATP, constantemente puxando os filamentos de actina para o centro do sarcômero. Então, para finalizar, esse é o processo, de maneira resumida, no qual aquele bíceps lá no começo do vídeo trabalha, através da contração e relaxamento que é proporcionado pelos sarcômeros. Por fim, eu gostaria de avisar que os vídeos utilizados aqui estão na descrição desse vídeo. Muito obrigada e até a próxima!